O novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, mais várias entrevistas que têm saído, confirmam a ligação de Kang, o Conquistador, com Loki, Os Eternos, Shang-Chi. Miss Marvel confirma a verdadeira motivação do vilão e ainda apresenta um novo super-herói que pode ser o próprio Kang. Isso é sinistro demais. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o novo trailer e novas informações de Quantumania para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. Porque já saíram muitos supostos vazamentos, alguns confirmados, outros desconfirmados, e ainda tem espaço para muita surpresa. Esse foi o segundo trailer completo de Quantumania. O primeiro já teve um vídeo desmontando ele aqui no canal, o link tá aqui na descrição, onde nós analisamos as imagens e comparamos com os vazamentos que já tinham saído até então, e comparei até com a versão do trailer que foi exibido lá na D23 e que foi exclusivo para o pessoal que estava no evento lá no ano passado. Naquele vídeo rolou a analogia do filme com a série Loki, falamos dos objetivos do Kang e do MODOK, da música tema tocada no trailer e destacamos principalmente o fato de que tudo levava a crer que Quantumania seria um filme de despedida e que Scott Lang poderia morrer. Daquele primeiro trailer pra cá, algumas informações já foram confirmadas, coisas que nós tínhamos levantado como teorias lá naquela época, como por exemplo que o Darren Cross, interpretado pelo Corey Stoll, ia estar de volta interpretando MODOK e que o Bill Murray estaria interpretando o Lord Kryllar nesse filme. Além disso, um monte de pôsteres foram lançados recentemente. Alguns dão margem até para algumas teorias, mas outras informações sobre Quantumania nós vamos desenvolver ainda mais para frente nesse vídeo. Porque o trailer mais recente já começa com uma música mais sombria do que a do trailer anterior, que tocava uma versão estilizada da música Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John. Eu já expliquei lá no outro desmontado o significado por trás daquela música, mas também dá para observar que agora existe um clima mais pesado que em qualquer outro filme do Homem-Formiga. Inclusive, o pôr do sol em São Francisco, com o qual esse trailer se inicia, pode ser uma referência ao tempo que está acabando, algo que é dito pelo próprio Kang aqui, ou o fim do tempo de São Francisco, dessa era do Homem-Formiga aqui. Mas é importante destacar que, além dessa cidade ter sido a mesma onde os eventos dos dois primeiros filmes do Homem-Formiga aconteceram, também é a cidade onde começou a história do filme do Shang-Chi, e onde o Shang-Chi vive, basicamente. Para reforçar essa conexão, Shang-Chi foi dirigido por Destin Crenton, que também vai ser o diretor de Vingadores Dinastia Kang. Dessa forma, nós podemos associar que os eventos de Shang-Chi serviram como uma espécie de base para os eventos que vão ser desenvolvidos aqui em Quantumania, que por sua vez vão servir de base para os eventos que vão ser ainda mais desenvolvidos, talvez até concluídos, em Vingadores Dinastia Kang. De forma semelhante ao que os irmãos Russo fizeram com os filmes do Capitão América até chegar em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Kang então diz que conhece o Scott, que ele é um vingador, ele tem uma filha e que perdeu muito tempo, assim como ele, e por isso poderiam se ajudar. Esse diálogo ainda deixa de fora uma frase que o Kang disse no trailer exibido na D23, onde o Conquistador pergunta, meio que na dúvida, se ele já teria matado o Homem-Formiga antes. Esse trechinho de diálogo foi algo que também foi exibido na CCXP aqui no Brasil. E pode indicar duas coisas. Ou o Kang já matou muitos Vingadores em muitas realidades, e no meio disso pode ter matado o Homem-Formiga e simplesmente não se lembra. Ou, sim, ele já matou vários Vingadores em muitas realidades, mas, por acaso, nunca encontrou ou nunca matou um Scott Lang como Homem-Formiga. E por algum motivo, isso pode ter a ver com ele reconhecer a necessidade da ajuda do Scott Lang para conseguir o que quer.
Afinal, tem que existir um motivo. Porque o que o Kang precisa especificamente do Scott, ou de um Homem-Formiga, para ter o que ele precisa? Por que ele não pode ter outro herói? Lógico que isso vai ser explicado no filme. Dá para reparar que essa oferta bate forte no Scott Lang. Ela é tentadora porque, de fato, ele perdeu muito tempo estando preso na cadeia e assim distante da filha, e também depois preso no Reino Quântico durante todo o período do blip do Thanos. E o que comprova isso é a foto no celular dele. É a imagem da Cassie Lang ainda criança. A mina cresceu, pô. Provavelmente, o Scott tem uma dificuldade de se conectar com essa Cassie crescida, adolescente agora. Da mesma forma que ele se conectava com a filha criancinha nos filmes anteriores. Até um relato pessoal do meu assistente de produção aqui, o Vitor, que me ajudou nesse roteiro, que é o maior pai coruja, é que ele falou que ele tem a foto da filha também como papel de parede para ficar olhando para ela quando eles não estão juntos. Ela tá com 3 anos agora e ele conseguiu acompanhar todos os momentos dela, a evolução dela. Por isso, não consegue imaginar o sentimento do Scott, que perdeu tantos momentos do lado da filha. E com certeza é uma coisa muito importante para um pai, e se tivesse a oportunidade de mudar isso, com certeza seria muito tentador. Aparentemente, a Cassie Lang também tem muito em comum com o Scott, porque ela aparece presa. O telefonema que o Scott recebe quando estava lendo o livro dele, numa cena que foi exibida melhor em um outro trailer, foi justamente para comunicar isso, que ela havia sido presa. E é provável que esse fato também tenha contribuído para os sentimentos do Scott. Talvez ele tenha se sentido culpado por ter ficado afastado tanto tempo. E agora a filha dele está se tornando muito parecida com ele, sendo presa quase da mesma forma que ele foi. Mas ao mesmo tempo, isso também é uma pista de que estão trabalhando a Cassie para ser uma substituta dele. Então basicamente dizendo, olha, a Cassie é muito parecida com o pai. Então se o Scott rodar, a menina vai estar aí para ocupar o título dele, o lugar dele. Como é que fala isso? Em entrevista para SFX Magazine, do site Games Radar, o roteirista de Quantumania, Jeff Loveness, falou um pouco da diferença entre o Thanos e o Kang como grandes vilões. E ele começou dizendo, se inscreva no canal! Já se inscreveu aí? Pô, clica, não custa nada, é de graça e me ajuda pra caramba. Faça parte da família Lokia, meu muito obrigado pelo seu apoio. Vamos continuar a falar sobre essas informações. Diferença de Kang e Thanos, abre aspas. Para mim, é tudo sobre a humanidade. Obviamente, Thanos é um vilão grande e icônico, mas ele também é um grande cara roxo de CGI. Ele é um alienígena do espaço sideral. O que eu realmente queria entender é que Kang é um ser humano. Kang também é um personagem muito solitário. Vamos vê-lo de muitas maneiras diferentes daqui pra frente. Mas eu realmente queria apresentar a humanidade e até mesmo a vulnerabilidade desse personagem antes que ele chegue a alturas tão apocalípticas na escala dos Vingadores. Fecha aspas. A história do Kang nos quadrinhos é muito confusa e difícil de explicar porque sempre que um novo roteirista assumia na Marvel, uma nova história era contada. E isso acontece desde que o personagem surgiu lá nas páginas dos Vingadores em 1964. Então são anos e anos contando a história de um viajante no tempo e por isso mesmo, quem acompanha o canal já sabe que a Marvel lançou recentemente uma história meio que definitiva de origem de Kang o Conquistador. Tem um vídeo aqui no canal contando essa história aí, explicando como é que ele surgiu, como é que ele cresceu, como é que ele se tornou o vilão que ele é hoje. E possivelmente a Marvel meio que colocou essa ordem na casa pro filme, tá? Pra fazer sentido pro filme. Servir de material ali. Mas enfim, reforçando o comentário do roteirista sobre mostrar a humanidade e a vulnerabilidade do vilão, e associando ao tempo que ele teria perdido, assim como o Scott Lang perdeu longe da filha, né? Essa nova história mostra que toda a motivação de Kang em conquistar o tempo, tudo tinha a ver com trazer de volta o seu grande amor, a Ravonna Renslayer. Inclusive, o ato dele criar Cronópolis. Se esse nome te soou familiar,
é porque Ravonna Renslayer era amiga de Mobius e juíza da AVT na série do Loki. Isso no UCM, tá? No último episódio da primeira temporada daquela série, foi mostrado que ela era, na verdade, Rebecca Turminet, diretora de uma escola que foi capturada por aquele que permanece e levada para a AVT para ser uma agente, se tornando a juíza da instituição posteriormente. Só que ela acaba indo embora por um dos portais para encontrar o seu próprio caminho. Portanto, teorizando, é muito possível que no UCM, o Kang também tenha perdido muito tempo, não só preso dentro do reino quântico, mas também distante do seu amor, da Ravonna Renslayer, a quem, na série do Loki, ele também teria capturado para trabalhar dentro da AVT. Vale dizer que, teoricamente, na cronologia da Marvel, aquele Kang da série do Loki foi inspirado em uma versão mais velha de Kang dos quadrinhos. No caso, sendo uma mistura do Aquele que Permanece das HQs com o Immortus. E a gente conversou bastante sobre isso nos meus vídeos desmontando os episódios da série Loki. Saudades, hein? Pô, tem segunda temporada de Loki esse ano. Mas voltando ao trailer, quando o dispositivo que leva os protagonistas para o reino quântico é acionado, surge um brilho azul que se expande, carregando tudo que está na sala para dentro. Azul também é a cor do visor do capacete do Kang, que se abre, revelando seus olhos, que também são azuis. O logo da Marvel Studios também fica azul aqui. É como se a cor azul representasse o reino quântico, pelo menos essa fatia do reino quântico, que é comandada por essa ameaça que é o Kang. Já que essa energia, essa tecnologia que o Kang usa também é azul. As cicatrizes no rosto do vilão, que podem ser vistas quando o visor se abre, têm a sua origem revelada no quadrinho com a história definitiva do Kang. Originalmente eram pinturas tribais do povo primitivo, de onde a Ravonna Renslayer fazia parte. Então, mais uma vez teorizando sobre uma possível adaptação das HQs, será que no UCM o Kang também tem essas cicatrizes para se lembrar do seu grande amor? E aqui ela ainda continua sendo a sua real motivação? Outra coisa importantíssima é que essa viseira azul que se abre também lembra muito a viseira do traje quântico usado pelos Vingadores, lá em Vingadores Ultimato. Algo que, em se tratando da Marvel, não pode ser mera coincidência, uma vez que os trajes dos Vingadores foram usados para viajar no tempo, através de um túnel quântico. E o Kang viaja no tempo usando o reino quântico. Ué, a Janet Van Dyne diz que o Kang pode reescrever a existência e extinguir linhas temporais. Bom, talvez Kang não tenha todo esse poder no momento, ou pelo menos nessa versão aí do filme. Na época, as notícias que saíram da San Diego Comic Con e D23 eram de que Kang tá tentando recuperar algo que foi roubado dele e precisa do Scott para obter de volta. Isso tudo nós vimos se confirmar nos trailers. E um dos vazamentos relatava que a Janet estaria conversando com o Kang e ele teria dito para ela que poderia usar a sua cadeira para escapar do reino quântico e retornar para o seu mundo. Teria dito ainda que criaria uma linha do tempo onde seria como se ela nunca tivesse ido embora. Vale lembrar que a Janet Van Dyne ficou presa no reino quântico por décadas e só foi recuperada em Homem-Formiga e a Vespa. Bom, segundo o suposto vazamento, a Janet teria obviamente recusado a oferta do Kang, porque ela sabia que o seu verdadeiro plano seria dominar a Terra, e encolheu a cadeira dele para que ele nunca pudesse encontrá-la de novo. Por esse motivo, nos dias atuais, o Kang teria sequestrado a Cassie na primeira oportunidade e oferecido a oportunidade a Scott para pegar a sua cadeira de volta, para que ele pudesse deixar o reino quântico. Caso contrário, ele iria matá-la. Portanto, em teoria, isso que o Kang está procurando seria a cadeira dele. Nos quadrinhos, a cadeira de Kang é o dispositivo que ele criou para viajar no tempo e no espaço, além de ter uma série de armas e escudo. A revista Empire liberou uma imagem inédita do Kang com a sua cadeira. E essa imagem dá margem para uma outra teoria que nós vamos discutir mais pra frente no vídeo. Aparece uma cópia do Scott Lang indicando que ele não ouviu o conselho da Janet de que era para não confiar no Kang. Ou seja, o Homem-Formiga decidiu ajudar o Kang em troca de mais tempo e para libertar a Cassie.
E até diz em determinado momento que não importa quem o Kang seja, ele realmente perdeu muita coisa. Só que essa frase da Janet confirma o tal suposto vazamento, indicando que ela realmente conhece o Kang muito bem. Aliás, Kang ou Kang, tá? Cada pessoa vai falar de um jeito. Kang seria mais portuguesado. Vamos falar Kang. E talvez a Janet já tenha trabalhado com o Kang em algum momento. Afinal, ela ficou um tempão presa no mundo quântico. Nós vemos bem rápido o Scott e a Cassie andando ao lado de Kang e MODOK aparecendo pela primeira vez, revelando o rosto do Darren Cross, foi vilão do primeiro filme. No caso, na época, ele era o Jaqueta Amarela e acabou derrotado pelo Homem-Formiga, sendo distorcido e encolhido. Ainda na entrevista para o Games Radar, o Jeff Loveness revelou que se inspirou em 2 personagens para a adaptação do MODOK nos cinemas. Abre aspas. Vou apenas dizer que ele foi inspirado por Kevin Kline em Um Peixe Chamado Wanda e Frank Grimes em um antigo episódio de Os Simpsons. Esse homem realmente egoísta, mas também profundamente triste e inseguro, que sabe que está em uma péssima situação na vida e está tentando fazer o melhor possível. Os vazamentos indicavam que MODOK seria um assistente de Kang que queria se vingar do Scott e do Hank Pym. Só que supostamente MODOK acaba traindo Kang e ajudando os heróis, para numa reviravolta final ele também trair os heróis, prendendo todo mundo, o Kang e a família do Homem-Formiga, no reino quântico e fugir sozinho de lá em seguida. O filme supostamente terminaria assim, inclusive. Mas vale lembrar que todos esses supostos vazamentos vieram de uma exibição teste, que é muito comum acontecer em filmes grandes, que foi bem inicial, sabe? Então, muitas coisas podem mudar de lá pra cá. Essa história toda, inclusive, eu reportei há muitos e muitos meses atrás. Esse final pode acabar sendo totalmente diferente. Bom, ao lado deles, nessa cena, aparecem alguns humanoides de capacete azul. São soldados. Nos quadrinhos, eles são chamados de Pythians e servem o Kang sem questionar. Inclusive, consideram uma honra morrer por ele. E Kang não tem escrúpulo nenhum em sacrificar os seus Pythians para garantir a sua própria sobrevivência. Nessa cena, heróis e vilões estão passando por um portal e observam uma energia laranja numa espécie de abismo, um lugar onde possivelmente esteja o tal recurso que Kang tanto deseja, e a gente já vai falar mais sobre. O Scott então diz que ele, o Kang, pode nos dar uma segunda chance. Nós revisitamos uma lembrança dele abraçando a Cassie, ainda criança, em sua festa de aniversário. Uma cena que nós vimos no primeiro filme do Homem-Formiga. A edição do trailer então faz uma jogada de mostrar o Cassie abraçando e se despedindo da Cassie adulta, antes de aparentemente se jogar nesse abismo, o que pode ser o fatídico momento do sacrifício dele. Depois de algumas belas imagens do reino quântico, esse filme deve ser um espetáculo por si só, mas a cena que mais chama a atenção é a do formigueiro formado por uma quantidade enorme de homens-formiga. Que conceito maneiro esse aí. E eles estão logo embaixo de uma estrutura cheia de anéis flutuantes, que deve ser o que o Kang estava procurando todo esse tempo. Será que isso é a tal cadeira dele em um formato diferente? Ou será que é o coração da eternidade? Bom, nos quadrinhos, o Immortus, que é a versão mais velha do Kang, encontra o coração da eternidade, que seria o equivalente ao núcleo de Cronópolis, e transforma toda a cidade no cristal eterno. É um artefato que possui um grande poder sobre o tempo. Se reparar no trailer, o Scott aponta o braço para a estrutura, como se ele tivesse prestes a atirar uma daquelas paradinhas, sabe, de partículas PIN naquilo. Então é muito possível que ele fosse usar as partículas PIN para diminuir, encolher aquele negócio. Se for o coração da eternidade, no caso, encolher o coração da eternidade para levar aquilo até o Kang. Pode parecer que isso contaria a história de que o Kang queria era a cadeira dele, só que na verdade o Homem-Formiga poderia precisar ir atrás do recurso que faria a cadeira do Kang ou até mesmo Cronópolis funcionar. Tipo, a bateria de tudo. Como eu mencionei, a tal exibição teste que teria dado origem a esses supostos vazamentos foi há bastante tempo, muita coisa pode ter mudado. Então, será que esse negócio gigantesco que o Homem-Formiga tá de cara aí, prestes a pegar, não seria uma espécie de bateria que iria ativar a cadeira, Cronópolis, tudo que o Kang precisa? Será
que essa é a esfera que o Kang coloca naquela estrutura que apareceu lá no primeiro trailer, que eu cheguei até a teorizar que poderia ser uma espécie de reator Ark lá no outro vídeo. Bom, de certa forma, as coisas se conectam. Em entrevista recente para a revista Empire, o Kevin Feige, o grande cabeça, o cabeça grande manda-chuva da Marvel Studios, falou mais sobre a motivação do Kang. Abre aspas, ele é a escolha óbvia quando você está lidando com o multiverso. Kang nos permitiu fazer um novo tipo de grande mal. Ele é um tipo diferente de vilão, guerreando entre si tanto quanto com nossos heróis. Kang é uma pessoa muito poderosa, mas quando o conhecemos, ele está em uma posição em que precisa recuperar esse poder. Ele tem uma nave e um dispositivo que permitiria que ele fosse a qualquer lugar e quando quisesse, se pudesse ativá-lo. Se ao menos ele pudesse ter acesso a cientistas geniais com partículas PIN. Olha só isso que o Kevin Feige diz. Ele basicamente confirma o que a gente acabou de teorizar. Kang tem as paradas lá, ele só precisa ativar tudo. E digo mais, talvez quem tenha prendido ele lá no Reino Quântico tenha sido uma outra versão dele próprio. Que foi isso que a entrevista do Kevin Feige deu a entender também. Kang ameaça Scott Lang, avisando que se ele não entregar o que ele quer, vai acabar com tudo o que ele chama de vida. E reparem que os anéis que circulam naquela estrutura têm inscrições muito semelhantes às que tem na nave dos Eternos, e também no bracelete da Miss Marvel, e também nos anéis de Shang-Chi. Aliás, a energia do coração da eternidade, vamos chamar assim, é laranja, da mesma cor dos anéis de Shang-Chi. E você lembra, né, Lokia, da cena pós-créditos de Shang-Chi, onde foi revelado que os anéis estariam enviando um sinal para alguém ou algum lugar. E que também era um mistério. Quem teria criado os anéis, de onde os anéis teriam vindo? Bom, tudo mesmo está indicando que os anéis tenham conexão com o Reino Quântico e com essa tecnologia usada por Kang. Aparece o Kang observando uma grande batalha acontecendo, muito provavelmente dos seus soldados contra os rebeldes. E aqui vale uma pausa, que nós fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre um rumor de que William Jackson Harper iria interpretar enquanto Mania uma variante de Kang, mais precisamente a versão mais jovem e heróica dele, o Rapaz de Ferro. Atualizações do elenco apontam o ator como um personagem telepata chamado Quas, que na foto aparece ao lado da personagem da Kate M. O'Brien, a Jentorra, que já é tida como membro da resistência que luta contra as injustiças sofridas pelas comunidades menores do reino. Então, a perspectiva mudou. Devido à similaridade do seu nome, Quas, e a roupa que ele está vestindo, que tem as cores amarelo, vermelho e azul, a teoria que vem rolando é de que ele seria, na verdade, um outro super-herói em vez de Rapaz de Ferro, o Quasar. Quasar nos quadrinhos é o Ender Vong, um humano que se torna um herói cósmico muito poderoso que usa os braceletes quânticos. Tudo se encaixa, tá vendo? Quântico tá na minha boca, o que faz total sentido, né? Além de também poder fazer ligação com o bracelete da Kamala Khan, que também pode ser uma espécie de bracelete quântico. E também pode ter relação com os anéis de Shang-Chi, como eu já comentei e tudo mais. Agora, nada disso descarta a possibilidade do Quas, ou Quasar, ser sim uma versão mais jovem do Kang. A gente sabe muito bem que o universo cinematográfico da Marvel gosta de mudar os nomes, mudar um pouquinho as coisas para despistar, não é? Se colocasse o nome dele de Rapaz de Ferro, iria primeiro dar muito na lata para quem lê os quadrinhos que ele é a versão mais jovem do Kang. E, para quem não leu os quadrinhos, ia ficar muito confuso. Que ia ver, pô, Rapaz de Ferro e achar que ele tem a ver com Homem de Ferro. E não tem. Então, no CM, podem apresentar ele como Quas, ser um personagem inspirado no Quasar das HQs e ainda assim ser uma versão mais jovem e heróica do Kang. Até porque foi dito que ele é um rapaz com poderes telepáticos, não é? E, principalmente, na cena que eu assisti na CCXP, ficou mais que claro que o Kang também tem poderes mentais. Ele usou telecinese para empurrar o Homem-Formiga. Então, assim, se o Kang tem poderes mentais, lógico, a versão mais jovem dele também pode ter poderes mentais. Em outras palavras, o Quas seria uma mistura de Rapaz de Ferro com Quasar para virar um novo personagem nos cinemas.
E, quem sabe, assim como o Rapaz de Ferro foi nas HQs, ele se torne um membro dos Jovens Vingadores no UCM, que seria bem legal. Ele é jovem, pô. Só falta ser Vingador. Vemos várias cenas de ação, de luta, de batalhas acontecendo, algumas já mostradas no primeiro trailer, mas ouvimos a Cassie Lang dizer que tudo isso é por culpa dela, se referindo talvez ao fato de ter sido ela que construiu aquele mecanismo que levou toda a sua família para o reino quântico. Kang aparentemente não cumpre o combinado e captura Cassie, dizendo para o Scott que ele não quer que ela veja o que vai acontecer. Mas vale sempre dizer que a edição do trailer sempre nos engana, né? E pode estar nos enganando aqui. Talvez sejam 2, 3 cenas diferentes que foram juntadas para parecer uma. Mas esse momento onde Kang, o Conquistador, aparece bastante suado, tem muita cara de batalha final. Kang e Homem-Formiga estão lutando na mão mesmo, e o vilão tá sem o seu capacete e sem uma parte da armadura. O Scott está bem machucado, como mostrado no primeiro trailer, mas aqui nós vemos Kang pisando e destruindo seu capacete, como mostrava uma imagem vazada há muito tempo. E isso seria quase que uma sentença de morte, porque como que o Scott iria conseguir sair do reino quântico sem o seu capacete? Que uma coisa é estar lá dentro em uma área segura sem um capacete, respirando beleza, mas para atravessar um túnel quântico, uma parada assim, precisa da proteção. Até o Kang precisa ativar o capacete para viajar no tempo. Quebrar o capacete seria basicamente prender o Scott ali. Ou é isso que a cena tá querendo nos dizer? Mais uma vez, outro indício da morte do Scott. Nos quadrinhos vale dizer que o Scott morre, tá? Ele acaba morto pela Feiticeira Escarlate nos eventos de Vingadores A Queda. E a Cassie pega o uniforme do seu pai, se juntando aos Jovens Vingadores e se tornando a heroína à estatura. Na história da Cruzada das Crianças, ela até é obrigada a deixar os seus sentimentos de lado e parte com um grupo para resgatar a Feiticeira Escarlate, que estava sendo mantida refém pelo Doutor Destino. A missão acaba valendo a pena porque a garota consegue voltar no tempo e salvar o seu pai antes que ele fosse morto. Mas a própria estatura morre pelo Doutor Destino. Depois, ela até é ressuscitada e adota o nome Ferroada. Essa história é muito longa, viu? Essa foi uma baita resumida. Esse trailer termina com a frase épica do Scott dizendo que ele não precisa vencer, bastando que os dois percam. Então vemos aquela mesma cena do formigueiro de Homens-Formiga despencando, o Scott pedindo desculpas para Cassie enquanto é soterrado e Kang dá uma demonstração do seu poder. Que pode ser um prenúncio de duas coisas. Talvez não só o Scott morra, mas também o Kang morra. E aí você pensa, não, beleza. Como é que o Kang vai morrer se ele vai ser o vilão de Dinastia Kang também? Vamos lembrar que tem várias versões alternativas de Kang. Talvez a Marvel esteja planejando matar essa versão aqui de Kang e apresentar versões alternativas em outras obras. O que eu não sei se seria o ideal, sabe? Talvez fosse melhor ir desenvolvendo o mesmo Kang por várias produções, mas enfim. Comenta aqui o que você achou disso tudo, das possibilidades, das teorias. Vamos trocar uma ideia a respeito. Estou muito empolgado para esse filme. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Demorou esse vídeo, hein? Mas chegou. Família Loquia aí, ó. Pô, mas deu sede de gravar isso aqui, hein? 1 hora de vídeo. 1 hora de vídeo bruto, pô.